Uau! Vamos lá. A Bíblia, ela não é um livro que só tem histórias. Tipo, a Bíblia vai ter várias histórias. Aqui você vai encontrar a história de Jesus, aqui você vai encontrar a história de José, tem até a novela, né? Você vai encontrar também Moisés, você vai encontrar Noé, que tem um filme. Então, a Bíblia ela tem várias histórias, mas ela não é somente um livro de história. E nem somente um livro de filosofia, porque eu posso pegar vários conceitos da Bíblia e vou aplicar na minha vida, no meu dia a dia. E, enfim, a Bíblia, na verdade, ela é o compilado de um livro de história, um livro de filosofia, um livro religioso e ainda é um manual de instrução para a sua vida. Todo mundo entendeu isso? Amém? E aí, dentro disso, eu preciso entender uma coisa, que quando eu leio a Bíblia, a primeira coisa que eu vou entender é que existe lá uma história, vai ser um livro de história. Só que a palavra de hoje que eu trouxe para vocês, o tema é Por Detrás das Cenas. Anotei, o tema da palavra, Por Detrás das Cenas. Quem está pregando é Mírzia no sábado, dia 26/11/2022. E aí, com o tempo que você vai lendo a Bíblia, você vai se acostumando, você vai percebendo que em cada aspecto, em cada detalhe da Bíblia, vai ter um por detrás das cenas. Vai ter algo que aconteceu antes de chegar naquele momento, vai ter algo por trás daquela situação que vai trazer um significado para a sua vida. Certo? Só que eu não preciso esperar que você passe um ano na igreja para conseguir entender isso. Eu vou trazer essa palavra para você hoje, para que a partir de agora você entenda que em cada detalhe da Bíblia vai ter um por detrás das cenas. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você vai lembrar. Olhar um versículo. Está aqui, ó. A Bíblia está aberta em 2 Reis 7, eu vou ler o versículo 13. Então, dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviamos homens e vejamos. Eu li um versículo aleatório. A Bíblia abriu aqui no versículo. Não é para anotar, tá? Mas eu li um versículo aleatório só para que você entenda que por trás desse versículo existe um por detrás. Você entendeu esse versículo por si só? Não. Existe uma história. Como assim? Quem enviamos para Israel? Quem que está lutando aqui? O que aconteceu? Então, existe um por detrás das cenas. E aí, hoje eu quero falar sobre você. Eu quero falar com você sobre algo específico da Bíblia, que está lá em Mateus. Anotei, Mateus. Capítulo 27. Se você tem a Bíblia no seu celular, abra a Bíblia, compartilhe com a pessoa que está do seu lado, vê se a pessoa que está do seu lado não tem Bíblia, senta do lado dela e compartilhe a sua Bíblia com ela. Mateus 27. Vamos lá, vou abrir aqui também. Tá todo mundo conseguindo me acompanhar? Eu tô falando rápido demais? Vocês estão entendendo mesmo? Quem não tá entendendo? Vamos lá. Mateus 27, no versículo 17. Vai dizer o seguinte. Eu vou ler do 17 até o 22, tá? Tá desligado hoje. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem queres que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. E aqui, vou explicar para você o contexto, para você entender o que está por trás dessa parte.
Aqui é o momento da crucificação. Todo mundo sabe aqui, né? Que Jesus, ele veio e ele foi crucificado e ele teve morte de cruz. Certo? Amém? Todo mundo sabe o que a Páscoa significa, gente. A ressurreição de Cristo. Então, para ele ressurgir, ele precisa morrer. E aí, aqui está a história do momento em que Jesus ele já foi entregue. E aí Pilatos está com Jesus e ele olha para o povo e ele fala: gente, vocês querem que eu solte a Barrabás ou a Jesus? E o povo respondeu o quê? Olha aí, rapaz, que lindo. Estão prestando atenção mesmo. E aí o povo respondeu que Barrabás deveria ser solto, certo? Só que, existe algo que está além dessa parte em específico. Não é algo... deixa eu ver aqui. Rebeca, vem cá. Eu quero a Rebeca, a Thalita e o Max. Eu vou ensinar pra vocês, assim, vou fazer eles ensinarem pra vocês. Pra que fique bem claro. Max, você é Jesus, você tá segurando a cruz aqui. Ainda não tá crucificado, tá só segurando a cruz aqui nas costas, beleza. As meninas vêm aqui pra baixo. Fica só... Vem Thalita pra cá, ó, pronto. Thalita também tá segurando a cruz. A Thalita é Barrabás. Olha a cara dela de Barrabás. E o Max é Jesus, certo? E aí, a Rebeca, ela tá representando o povo nesse momento. A Rebeca representa o povo. E eu estou representando Pilatos nesse momento. E eu falei o quê? Eu Pilatos, né? Falei o seguinte: vocês querem que eu solte a Jesus ou a Barrabás? Barrabás. Pronto. A Jesus ou a Barrabás. Só que por trás de toda essa situação, existe algo ainda mais profundo. Por quê? Porque, pra quem não sabe... Pronto, gente, muito obrigada. É só pra entender que existe algo a mais. Não é simplesmente isso que você tá vendo. Vamos lá, lembra que eu falei da Páscoa? Que a Páscoa, ela representa a ressurreição de Cristo? Só que a Páscoa, ela não começou a ser comemorada somente depois que Jesus ressuscitou. Pelo contrário, a Páscoa ela já é comemorada há 1200 anos antes de Jesus ter ressuscitado. Por quê? O que a Páscoa representa? A Páscoa ela é uma festa judaica que representa a libertação do povo de Israel. Tá anotando? Então o que é a Páscoa? Isso! Lembra do Êxodo? Tem a novela do Êxodo. Passa na Record, né? Nem sei. Isso, tem os 10 mandamentos. Pronto. Se você não souber na Bíblia, vê pelo... não veja a novela. É muito diferente. Mas, enfim. A Páscoa, ela representa o momento em que o povo foi liberto. Eles eram escravos no Egito. Eles saíram daquele lugar. E eles passaram a comemorar em um dia específico. Só que coincidiu... Nada planejado por Deus. Coincidiu que Jesus viesse 1200 anos depois e morresse no mesmo dia. Qual é a data da Páscoa específica? Eu não sei. Digamos que seja dia 12 de setembro. Que dia lindo. Dia 12 de setembro. E aí, 1200 anos antes, dia 12 de setembro, o povo estava sendo liberto do Egito, certo? 1200 anos depois, Jesus estava morrendo no mesmo dia, dia 12 de setembro. Tiveram 1200, olha o 12 aí, que profético. Mas tiveram 1200 anos entre ambos os fatos, certo? Então, a Páscoa, saiba disso, a Páscoa ela representa a libertação de um povo. Jesus, quando ele morre na mesma data, o que ele representa? A libertação de um povo. Quando Jesus morreu, ele veio para salvar a minha vida e a sua vida. A gente sabe que Jesus ele veio com propósito. Ele não veio somente para mostrar como é viver aqui na Terra, somente para mostrar o sobrenatural de Deus, aquilo que Deus pode fazer, mas ele também veio para nos libertar dos nossos pecados. Ele veio para nos dar uma nova vida, uma nova aliança. Então, ambas as coisas aconteceram na mesma data. E por detrás das cenas, o que Jesus estava fazendo naquele momento? Trazendo vida para você e para mim. Para que nós pudéssemos ter liberdade para caminhar até hoje. Amém? E aí, ainda tem outro detalhe dentro desse contexto. Que é o quê? A palavra Barrabás, vinda do hebraico, bar é o sufixo aramaico, isso. É sufixo, prefixo? Isso, prefixo. Calma, português, né? Mas vamos lá. A palavra Barrabás, do bar, o prefixo bar, ele significa filho. Então, bar significa filho. Tanto que, é porque
essa Bíblia aqui, eu não tenho alguma Bíblia judaica aqui. Mas quando você lê numa versão judaica mesmo, eles colocam o original da palavra. E aí ele sempre vai falar, tipo, bar, que vai representar, tipo, filho de não sei quem, filho de não sei quem. A Bíblia tem muito genealogia. Só que ele usa a palavra bar. Então, o prefixo bar significa filho. E, bar, pronto. E a palavra Abba, de Barrabás, Abba, significa pai. A gente canta até a música, Abba, eu pertenço a ti. Só que Abba, ele é uma tradução para pai, não tipo, pai. É tipo papaizinho, sabe? É um papai querido, entendeu? Então, quando as pessoas estavam gritando naquele momento, solta Barrabás, o que eles estavam falando? Soltem o filho do pai. Libertem os filhos do pai. Então, mesmo sem perceber, mesmo o povo achando que estava crucificando a Jesus, eles estavam clamando naquele momento: libertem os filhos do pai. E quem é o nosso pai? É Deus. Então, libertem os filhos de Deus. Soltem os filhos de Deus. E o que estava representando naquele momento? O que é a Páscoa? A libertação de um povo. O que é a crucificação? A libertação de um povo. O que o povo estava gritando? Liberta o filho do pai. E nós somos considerados os filhos do pai. Você não é filho da mãe, você é filho do pai. Você é filho de um pai. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós recebemos a identidade de filhos de Deus. E Deus, ele não se manifesta pra gente somente como um Deus, um ser sobrenatural que está lá nos céus e que fica lá com os anjos brincando. Não, Deus, ele representa o nosso Pai. Ele é tão próximo, tão íntimo, tão perto, que a gente não pode nem imaginar. Ele é mais próximo do que a nossa pele. Só que muitas vezes nós não percebemos esse Deus ao nosso lado, representando esse pai, esse irmão, esse amigo, porque a gente está tão ocupado com os afazeres do dia, com as metas do dia, com o meu trabalho, com minha faculdade, com meus estudos, com a minha família, que o ouvir a voz de Deus se torna algo secundário. Não, deixa eu resolver a minha vida primeiro, depois eu escuto a voz de Deus. Só que desde o início, desde a criação do mundo, Deus, ele quer ter um relacionamento com cada um de nós. E ele se manifesta como um pai que cuida de cada detalhe. Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que significa Barrabás? E o que significa a crucificação de Jesus? O que é a Páscoa? Isso, muito bem. Então, você consegue entender que por detrás daquela cena que nós vimos aqui agora, dos meninos representando, existe um significado que vale para a sua vida até hoje? E é isso que a Bíblia representa. Ela vai sempre trazer uma história, algum contexto, que vai trazer um significado para a sua vida e que hoje e que pode mudar a maneira como você vive, como você se comporta, como você, enfim, vive a vida. Existe sempre um por detrás das cenas dentro da palavra de Deus. Eu posso trazer, a gente poderia passar a noite inteira aqui falando que a Bíblia ela é infinita de assuntos. Mas eu vou trazer para você mais um exemplo. E vamos lá, antes de começar esse exemplo, eu quero te explicar algo. Se você nunca viu, não teve contato com a Bíblia, ela é dividida em dois tempos, digamos assim. Nós temos o Antigo Testamento, certo? Deixa eu abrir aqui. Acho que essa Bíblia tem. Pronto. Eu vou colocar o microfone aqui de lado só para poder mostrar para vocês, porque essa Bíblia é pesada. Oi. Pronto. Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Por quê? Porque no momento que Jesus veio, ele trouxe não somente um marco para as nossas vidas, mas ele trouxe o início de um novo tempo. Então, por que hoje a gente está no ano 2022? Porque há 2022 anos atrás Jesus nasceu e tudo zerou.
Tanto que a gente, quando estuda história, a gente sempre vai falar de um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Porque quando Cristo veio, tá me entendendo? Não tá me enxergando. Mas vamos lá. Quando Cristo vem, ele inicia um novo tempo, certo? Então eu tenho antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, quando você pega na Bíblia e tem o Novo Testamento que representa o depois de Cristo, você vai ter 4 evangelhos. Mateus, que a gente acabou de ler, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos foram escritos por apóstolos de Cristo, e esses apóstolos, eles contam a história de Jesus. Então, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver histórias que são parecidas. Só que, por mais que eles estivessem presentes naquele momento, mas cada um conta a história de uma maneira diferente. Se eu e o Arthur, a gente presenciou algo que aconteceu, sei lá, presenciamos... Diz aí alguma coisa. O bispo chegando de viagem. Pronto, nós presenciamos o meu pai chegando de viagem. E aí, eu vou chegar pra vocês e vou falar, gente, o meu pai chegou de viagem, ele tava com uma blusa laranja, uma calça preta, um sapato azul. Nossa, que lindo o look dele. Um sapato azul, ele tava com a bolsa do lado, puxando a mala, a porta abriu, era uma porta de correr, tá? Ela abriu, ele veio na minha direção e eu dei um abraço nele. E o Arthur pode simplesmente chegar e falar, não, ele saiu pela porta e chegou. Os dois não estão contando a mesma história? Não estão contando a mesma coisa? Só que cada um vai contar de uma maneira diferente. E é por isso que a Bíblia ela possui 4 evangelhos. Porque cada um vai contar de uma maneira diferente, trazendo para você pontos que vão ser relevantes para a sua vida. Amém? E aí, aqui em Mateus, nós acabamos de ler o momento da crucificação de Jesus. E aí, nessa crucificação, ele não fala algo específico. E é por isso que a gente vai mudar o evangelho. A gente vai ler no evangelho de Marcos agora. É o próximo. Nós temos Mateus, Marcos. Então, abra a Bíblia de vocês em Marcos 15. Marcos 15, versículo 26. Não, 25, versículo 25. Tá aqui, ó. A partir do 25 diz o seguinte: era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E aí eu queria só essa palavra, crucificaram. Por quê? O que significa crucificaram? É uma morte de cruz. Então Jesus ele foi crucificado sobre o madeiro. E aí a gente tem aqui... eu esqueci de dar um detalhe para vocês. É por isso que precisa anotar, para você prestar atenção. Eu esqueci de dar um detalhe para vocês. Que a morte de cruz, na verdade, ela é sempre algo que é absurdo, sabe? A pior morte que a pessoa pode ter é a morte mais humilhante que naquela época, né, a pessoa poderia ter. É como se hoje em dia representasse ir para a cadeira elétrica. É porque a pessoa fez algo absurdo e aquilo que ela fez foi julgado como digno de receber uma morte. Aqui no Brasil nós não temos uma pena de morte... Nós temos uma pena de morte, mas é só em casos muito grandes, entendeu? Tem outros países que casos menores você tem pena de morte. E aí a morte de cruz naquela época representava algo que, meu Deus, essa pessoa fez o absurdo. Só que quando você vê a morte de Jesus, a única coisa que está escrita na plaquinha dele, porque eles anotavam o motivo daquela morte. A única coisa que está escrita na plaquinha dele é o rei dos judeus. Então, não existia motivo, não existia razão, não existia um porquê Jesus ser crucificado. A única coisa que ele fez, e não foi nem ele que falou, mas foram as pessoas que falaram a respeito dele, é de que ele era o rei dos judeus. Tanto que, explicar um detalhe para vocês, uma diferença entre o cristianismo e o judaísmo. É que os judeus, eles não acreditam, os judeus que não são messiânicos, porque dentro do judaísmo você tem outras vertentes. Mas os judeus, eles não acreditam que Jesus já veio, certo? Então, lá em Israel, quando você visita o país e você vai olhar, por exemplo, o calendário lá, eles não estão no ano 2022, eles estão no ano 5.700 e alguma coisa. Por quê?
se Jesus ainda não veio, não teve o marco zero no tempo. E aí, como não teve o marco zero no tempo, eles continuaram contando. E aí, beleza. A palavra que eu queria aqui nesse versículo era a morte de cruz, certo? Porque Jesus, ele recebeu uma morte que não era, que representava uma humilhação tão grande que precisava ter sido feito algo absurdo. A gente, quando vê, tipo, um filme, tem aqueles filmes que representam, né? Como é que é o nome daquele filme que representa? A Paixão de Cristo. A gente sempre vê Jesus vestido com alguma coisa, mas na verdade Jesus, ele morre nu. Quando você lê a Bíblia, você vê na descrição que eles rasgam as vestes de Jesus, eles colocam uma coroa de espinhos, eles prendem as mãos dele com prego, prendem os pés dele com prego. E é de fato uma morte muito humilhante, onde as pessoas estão cuspindo na cara dele, onde ele foi açoitado. E tudo isso para que eu e você tivéssemos a oportunidade de receber a vida eterna. A oportunidade de receber algo novo. E aí, beleza, eu entendi que Jesus, ele morreu na cruz. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou mostrar aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, vai ter para você o por detrás das cenas desse fator de Jesus ter morrido, né? 11, versículo 23. 23 vai dizer o seguinte. Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pronto, até esse versículo dá certo. E aí, o que representa esse momento? Representa a Santa Ceia. Quando Jesus... Todo mundo já viu o quadro da Santa Ceia? Que tem Jesus no meio, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, a mesa com o pão e o vinho, certo? E aí, aqui está descrevendo o momento da ceia de Jesus com seus discípulos. Só que o que representa a ceia, Mirzi? O que a ceia tem a ver com o momento da crucificação? Presta atenção comigo. Quando a gente sempre vê a imagem, e naquela época também, eles usavam muitos móveis de madeira. O próprio Jesus, ele era carpinteiro. Então, as pessoas usavam muitos móveis de madeira, certo? E a mesa, ela era de madeira. Aqui, no versículo, diz o seguinte: ele pegou o pão, que era o seu corpo, e tendo dado graças. Então, o pão, ele representa o corpo de Cristo. Quando nós ceiamos, nós estamos comendo e fazendo parte do corpo de Cristo. O que o vinho representa? O vinho representa o sangue de Cristo. Então, quando eu como o pão, quando eu bebo do vinho, eu faço parte do sofrimento de Cristo. É como se eu falasse: Jesus, eu entendo que o Senhor morreu por mim e eu aceito participar desse sofrimento. Eu aceito receber a salvação que o Senhor quer trazer para a minha vida. Eu quero ser um contigo. Então, quando eu como aquilo, eu me torno um com Jesus. E aí, presta atenção, que quando Jesus, ele morreu na cruz, a cruz era feita de quê? A mesa era feita de quê? O pão representava o quê? O que estava sobre a cruz? O vinho representa o quê? E quando Jesus morreu, o que ele suou? Ele suou. Ele suou gotas de sangue, de tão grande que era o sofrimento dele. Então saiba que por detrás da cena, naquele momento em que Jesus está morrendo com você, por você, ele está querendo ceiar com você. Ele está querendo trazer você para a mesa e falar: vamos partilhar desse pão e beber desse vinho juntos. Vamos fazer parte disso juntos. Eu quero ser um com você. Eu quero dividir o meu corpo, o meu sofrimento, a minha carne, o meu sangue. Eu quero dar a minha vida para que você receba a vida eterna. Para que você receba algo novo. Você entende o quanto isso é forte? As duas coisas representam um só. É por isso que eu li livros diferentes da Bíblia, mas que trazem um significado para você viver todos os dias. Sabendo que você é liberto de todo medo. Sabendo que você é liberto de toda insegurança.
sabendo que você é liberto de todo abandono, sabendo que você é liberto de toda solidão. Jesus, ele já morreu por você para que você fosse liberto de todas as coisas que você sabe e sente que ainda estão te aprisionando. Só que nesse processo entre você ser liberto, eu entendi que Jesus me libertou, mas eu sentir que sou liberto, existe um abismo, digamos, no meio. E esse abismo, ele só pode ser preenchido por algo muito difícil, que é o quê? É você dizer um sim. Quando eu digo sim para Jesus, eu saio do lado em que eu me sinto preso pela minha insegurança, pelos meus medos, pelas minhas falhas e pelas minhas fraquezas, e eu passo para um lado onde eu sou liberto e eu vivo uma vida plena em Cristo, em que não existe o medo para me prender, não existe a insegurança para me prender, não existe a solidão, o abandono para me prender. Porque todas essas lacunas que são falhas dentro de nós, ele vem e preenche. Ele vem e preenche. Pensa comigo que ele... Vamos lá. Trazer uma cena para você. Imagina que tudo isso aqui fosse feito de ouro. Nossa, brilhos. Tudo feito de ouro. O chão feito de ouro. As paredes feitas de ouro. Tudo feito de ouro. Com detalhes lindos, assim, sabe? Bem feitos à mão, assim. Tudo... Sabe? Tudo bem... ornamentado. Tudo bem ornamentado. Imagina. Agora, imagina teu pai chegando pra você e falando assim, ó. Você tá aqui dentro do Palácio de Ouro, brincando. E falando assim pra você. Vou dar um exemplo bem exagerado, tá, gente? Filho, você vai sair desse palácio. E aí, tá vendo aquele povo lá do outro lado, assim, ó, que não tem nem o que vestir direito. Tudo de roupa rasgada, não tem o que comer, tô comendo comida do chão. Você vai morar lá com eles agora. Imagina qual seria a sua reação nesse momento. Tipo, pai, de boa, vou sair do ouro e vou comer comida do chão. Não, se hoje com menos a gente se recusar a fazer isso. Entendeu? Só que Jesus, ele vivia tudo isso. E quando o pai dele chegou para ele e falou, vai para aquela terra. Pode ser que lá você não habite em locais que sejam rodeados de ouro. Que as ruas lá não sejam de ouro. Que não tenham anjos para lhe servir a todo momento. Pode ser que você tenha que abrir mão de muito da sua glória. Que as pessoas elas vão cuspir em você, elas vão te humilhar, elas não vão te reconhecer. Não vão reconhecer o seu valor. Mas você vai morar lá por um tempo. Para que essas mesmas pessoas que não reconheceram o seu valor sejam salvas. E o que Jesus fez? Eu vou, pai. Eu aceito. E ele veio. Então, saiba que por detrás de toda cena, e agora não falando somente daquilo que está escrito na Bíblia, mas por detrás de toda cena que acontece na sua vida, existe uma situação. E cabe a você decidir se essa situação ela vai te levar à morte ou ela vai te levar à vida. Amém? Todo mundo conseguiu entender? Então eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento. E eu queria finalizar assim, com alguns pontos com vocês. É que não coloque a Bíblia em uma caixinha de que, não, a Bíblia ela representa só isso e pronto, ela é só essa história aqui. Mas sempre busque entender aquilo que está por trás daquilo que Deus quis escrever. Não, se a Bíblia ela significa algo, eu preciso entender aquilo que está por trás. Eu preciso saber como eu posso aplicar isso na minha vida. Hoje, a palavra ela não é somente para que você entenda aquilo que está por detrás, né? Mas é para que você tenha sede de conhecer ainda mais. De conhecer a palavra de Deus, de ler a Bíblia todos os dias. E de se alimentar dessa palavra, por quê? Porque ela vai trazer uma instrução para a sua vida que às vezes você acha que nem precisa. Mas você precisa. Quando você entende que
Quando você recebe, você percebe o quanto precisa. E que isso sirva de motivação para que você não viva também uma fé cega. De, porque fulano me falou que é isso, então vai ser isso. Cicrano me falou que é isso, vai ser isso. Não. Nós precisamos entender e seguir aquilo que a Bíblia fala. Se eu estou aqui hoje, é porque a Bíblia me ensinou a estar aqui hoje. Não é porque, eu sou filha do bispo, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, eu preciso estar aqui hoje. Ou, enfim, N motivos. Não. Eu estou aqui porque eu amo tanto isso. Eu amo tanto a palavra de Deus, eu amo tanto a Bíblia, eu amo tanto as relações que Deus tem, que eu tenho tido com Deus, que é esse amor que me preenche todos os dias, que me faz estar aqui todos os dias. E que esse amor, ele também seja o mesmo que venha preencher o seu coração. Porque não existe atitude maior de amor do que a do próprio Jesus, morrendo em um madeiro por nós, querendo ter comunhão. E comunhão é algo que nós, assim, como igreja, prezamos muito. Que é o quê? É o tempo de mesa. Quando nós sentamos à mesa, quando nós partimos do pão, tanto sendo ele físico ou sendo ele um pastel, uma pizza, ou algo do tipo. Mas quando nós partilhamos desse pão, é como se você chegasse para o seu irmão e falasse: irmão, eu quero ser um com você. Eu quero viver família com você. Eu quero fazer parte desse corpo com você. É por isso que é tão importante sentarmos à mesa e comermos juntos e conversarmos juntos. Porque é isso que vai nos dar cada vez mais a identidade de família. A mesma linguagem, a mesma visão. E é isso que vai nos tornar não somente um com o outro, mas que vai nos tornar um com Deus. Amém? Então eu queria que vocês fechassem os seus olhos nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, para que o Senhor venha gerando no coração deles uma sede e uma fome pela Tua palavra e por entender cada vez mais quem o Senhor é. Por te conhecer ainda mais profundo, que o Teu Espírito venha trazendo a revelação da palavra ao coração de cada um deles. E que como sementes plantadas em terras férteis, elas venham frutificar, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha nos levar a um novo nível de conhecimento. Que nós possamos viver o avivamento do conhecimento nessa geração. Que não sejam jovens que somente sigam uma religião, mas que seguem uma verdade. E que essa verdade ela é inegável e inegociável. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha trazendo convicção da fé a cada um deles. E que o Senhor venha trazendo cura sobre cada área da vida deles. Eu sei que o Senhor é um Deus de cura. Eu sei que o Senhor é um Deus de detalhes. E eu oro para que essa relação venha ser ainda mais intensa na vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o conhecimento da Tua palavra seja algo que eles busquem todos os dias. Todos os dias. Em nome de Jesus, Espírito Santo. E nos leva a um novo nível de profundidade e revelação em Ti. Que o Teu Espírito tenha total liberdade para atuar nesse lugar. Para se manifestar a cada um aqui da maneira que o Senhor quer se manifestar. Assim como a Bíblia, ela não representa uma caixinha. Ela não representa uma coisa só. Eu peço para que o Teu Espírito também não seja colocado em uma caixinha e que o Senhor se manifeste da maneira que o Senhor quer se manifestar nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui hoje. E eu peço para que essa semana se inicie um novo tempo de leitura da Tua palavra. Para aqueles que estão desmotivados e desanimados, eles passem a voltar a viver esse tempo contigo, Deus. De estudar da Tua palavra, de perder horas na leitura, no conhecimento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.